Olá, bem-vindo ao canal UTermo. Sou Marcelo Cachê, professor da Universidade Paraguaia Alemana, em São Lourenço, Paraguai, e professor da Texas A&M University at Qatar. No programa de hoje, nós vamos fazer uma entrevista com o professor Eduardo Lima, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eduardo é engenheiro químico formado pela Universidade Estadual de Maringá, com doutorado em engenharia química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, no campus Riverside. Junto comigo nessa entrevista vai estar o meu grande amigo, companheiro desde o primeiro momento do canal UTermo, somos os cofundadores, André Zuber, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É um prazer enorme ter o Eduardo conosco. Ele tem uma carreira destacada na área de engenharia química, mais especificamente na área de termodinâmica, e tem feito um trabalho importante de levantamento de dados, avaliação da enfermidade Covid-19, um trabalho que tem sido reconhecido em vários níveis, por exemplo, no nível do governo do Estado do Rio de Janeiro, por várias mídias que o têm convidado para entrevistas, e é uma honra que o Eduardo tenha aceitado o convite para estar conosco durante algum tempo desse sábado, 16 de maio de 2020, que nós estamos gravando a entrevista bem no meio da pandemia. E para iniciar a entrevista e fazer a primeira pergunta, eu gostaria de convidar meu colega André Zuber para que faça a sua primeira intervenção. Olá a todos, amigos do canal UTermo. Também gostaria de agradecer o Eduardo, que gentilmente aceitou o nosso convite para fazer essa entrevista sobre os seus trabalhos recentes em desenvolvimento relacionado ao Covid-19. E, Eduardo, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como que os conhecimentos que são muito importantes na formação do engenheiro químico podem ser úteis na modelagem e na predição de dados do Covid-19. Ok, obrigado. Queria começar agradecendo, o Marcelo e o André pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês no canal UTermo. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Bom, com relação à sua pergunta, André, isso é uma pergunta bastante recorrente, né? Depois que algumas postagens minhas acabaram viralizando sobre o Covid-19, e falo o que o engenheiro químico está trabalhando, né, na modelagem, ou mais especificamente agora no tratamento de dados de Covid-19. Bom, as ferramentas que a gente costuma usar em engenharia química, né, elas são muito úteis para entender o avanço da epidemia, né, a propagação epidemiológica. Então, ferramentas simples, né, de análise, por exemplo, consideração da necessidade de normalizar dados, dividir para uma determinada base, estabelecer um ponto inicial para poder comparar duas curvas diferentes, utilizar a escala logarítmica em vez de utilizar a escala linear. Então, tem várias técnicas que a gente usa normalmente, naturalmente, né, na engenharia química, nas engenharias, na ciência em geral, que podem ser aplicadas para a Covid-19. E para modelar ou para analisar qualquer outra epidemia. Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? Eu comecei meio que por acaso, porque eu vi algumas análises que estavam sendo compartilhadas em redes sociais que mascaravam um pouco o que estava acontecendo, porque comparavam dados sem considerar a mesma base, e aí eu comecei a utilizar as ferramentas de Excel mesmo, que a gente usa normalmente, em engenharia química, para poder fazer comparações mais justas, né, utilizando a mesma base. Então, foi por aí que eu comecei. E, mais ou menos pegando o mesmo gancho, eu gostaria de saber o seguinte: existe uma enorme quantidade de informação a respeito da doença, e a minha questão é como, no meio dessa selva de dados, se seleciona um conjunto de dados que tenha consistência, que permita ir adiante numa análise e alcançar conclusões. Sim, eu tenho trabalhado com algumas bases de dados diferentes, né? Então, eu tento analisar dados de secretarias municipais, secretarias estaduais de saúde, dados do Ministério da Saúde e dados de sites internacionais que trazem, né, dados de vários países diferentes, para poder fazer essas comparações.
Um problema que eu enfrento é que existe um atraso nesse compartilhamento de dados, né? Então, muitas vezes a gente vê que existe um represamento de dados em uma região e não em outra, e dificulta um pouco a análise. Então, uma técnica que não só eu, mas outros colegas da área têm usado bastante, é o uso de médias móveis, por exemplo, para poder suavizar essa oscilação natural devido ao represamento de dados. Então, mas eu tenho procurado selecionar sempre fontes oficiais, ainda que eu saiba do problema da subnotificação, né? Mas é importante que sejam fontes oficiais. E assim, se a subnotificação permanecer constante no decorrer do tempo, as análises continuam sendo válidas do ponto de vista relativo. O problema é o momento a partir do qual pode acontecer de a subnotificação aumentar ou diminuir. Aí isso pode prejudicar um pouco a análise, mas eu acredito que até o momento isso não tenha acontecido, pelo menos no Brasil ou nos outros países que eu tenho analisado. Eduardo, eu gostaria de saber também em quais esferas você tem feito esse tratamento de dados, porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem acompanhado os dados do Brasil e também de outros países, mas hoje em dia também é importante a gente saber mais no âmbito local do que tem acontecido. Como que você está fazendo a união, a junção desses dados e tirando as suas interpretações sobre eles? Eu comecei minha análise, né, comparando o avanço da doença, da Covid-19, em diferentes países, né? É claro que a preocupação maior era como estava avançando no Brasil e como se comparava com outros países onde a doença já estava avançando há muito mais tempo, né? Então, eu comecei comparando com Itália, Espanha, Estados Unidos, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que esperar aqui para o Brasil, né? Eu vi que o início da curva, por exemplo, foi muito parecido nos 3 países, né? E deu para ver que a gente conseguiu achatar inicialmente essa curva um pouco mais do que esses países. Depois surgiu uma demanda para comparar, para comparação entre diferentes estados, né? Naquela época o Ministério da Saúde ainda não liberava esses dados para diferentes estados, mas assim que começou a liberar de forma retroativa, eu pude fazer o tratamento desses dados, né? Basicamente o que eu faço é baixar a base de dados deles, normalizar pela população de cada localidade, né? E aí comparar em escala logarítmica, porque nessa escala, a exponencial, com uma taxa de proliferação constante, é uma reta. Então, a gente consegue ver, conforme a inclinação da reta diminui, se a curva está sendo achatada ou não. E agora está tendo mais demanda por comparação entre municípios. E, felizmente, o Ministério da Saúde está divulgando agora também dados para todos os municípios brasileiros, o que facilita a análise. Então, eu estou começando agora, com um grupo de estudo da UERJ, a analisar os dados também para comparação entre municípios, sempre normalizado pelo número de habitantes de cada localidade. E a minha impressão você tem os dados, talvez já possa responder, é que vai em ondas, não é isso? Ou seja, se você pegar a curva no nível nacional, você tem uma imagem do todo, mas se você pegar, digamos, fracionado por estado ou por município, você tem múltiplos picos acontecendo espalhados ao longo do tempo, não é assim? Exatamente. Quando a gente vai comparar esses estados, como eu disse para vocês, a gente precisa começar de uma mesma origem. Essa origem são datas diferentes para diferentes locais, né? Não só porque a doença chega em datas diferentes a diferentes regiões do país, mas também porque enquanto uma região ainda está acelerando na propagação da doença, outras regiões já estão diminuindo a taxa de propagação. Então, existem sim essas ondas, e a gente tem que ter noção de que a curva brasileira é uma soma de várias curvas diferentes. Então, vai ter um momento em que uma região vai ter atingido o pico e vai estar numa descendente, enquanto outras regiões vão estar numa curva ascendente. Então, realmente, as medidas de isolamento, de distanciamento social, elas não podem ser implementadas a nível nacional. Tem que ser realmente pensada para cada local, né? Porque tem realmente diferença entre essas curvas de várias regiões. Então, a gente vê que teve região que começou a achatar a curva, depois acharam que já estava bom, né? E aí tem aquele problema, quanto mais efetivo for o isolamento, mais ele vai parecer desnecessário. Então, aí começaram a relaxar um pouco mais. Então, a gente já vê que a curva começa a inclinar de novo. Eduardo, qual a
efetividade das medidas de isolamento social? É possível observar nos gráficos, nos levantamentos de dados que você tem feito, observar de maneira objetiva o efeito dessas medidas? Sim, eu tenho conseguido fazer essa correlação, né? De início eu não fazia de forma tão sistemática, mas agora eu estou procurando fazer isso de uma forma mais sistemática. Por enquanto, o que eu tenho feito é o seguinte: eu vejo a data em que foram decretadas medidas, foram implementadas medidas de isolamento social, de distanciamento social, e aí eu tento relacionar com a mudança que eu vejo nas inclinações dessas curvas, né? Ou nas inclinações das retas em escala logarítmica. E aí a gente consegue ver que aproximadamente 2 ou 3 semanas, né, em média, aí aproximando 15 a 20 dias depois da adoção das medidas de isolamento, a gente consegue ver uma redução nessa taxa de propagação da doença. Então, já consegui ver isso para o Brasil como um todo, em outros países e, inclusive, em alguns estados, né? Então, várias análises que eu fiz em diferentes níveis, eu consegui comprovar essa eficácia, né? Comparando, então, a data de implementação da medida com a mudança na inclinação da curva. Eduardo, você tinha mencionado que essa é a primeira parte do seu estudo, ou seja, levantamento dos dados. E agora você vai entrar numa segunda etapa, que é a etapa da modelagem. Como que vai ser essa segunda etapa? Então, nessa etapa agora, eu estou trabalhando com o professor André Merli, né, meu colega no programa de Engenharia Química da UERJ. A gente pretende utilizar tanto modelos empíricos, como também modelos mais fenomenológicos, como o modelo SIR, os modelos SIR, SIRM, né, que são de indivíduos suscetíveis, infectados, recuperados e mortos, para poder analisar a propagação da doença e poder tentar fazer alguma predição, né? Esses modelos fenomenológicos, eles têm a vantagem para nós engenheiros químicos, que eles são muito parecidos com modelos de taxa de reação que a gente costuma utilizar, né, em engenharia química. Então, a gente pretende partir desses modelos, né? Tem outros colegas aqui no Brasil também que estão utilizando esses modelos. Eu sei que o Luiz Fernando está utilizando. Ontem, na palestra dele, eu soube que o Marcelo também está propondo um modelo desse tipo, né? A gente pretende trabalhar também com esses modelos, mas utilizar também modelos empíricos, né? Que possam reproduzir também e ter algum nível de predição, né, de algumas semanas, talvez. E, Eduardo, esses modelos são importantes para a tomada de decisão, né? A gente tenta prever o que está acontecendo com o alastramento da Covid-19 para que a gente possa tomar algumas atitudes. Você já foi procurado por algum órgão público para a utilização desses dados? Sim, o governo do estado já entrou em contato, né? O Hospital Universitário Pedro Ernesto também já teve profissionais de lá que me pediram para analisar os dados. Então, pelo menos em nível local aqui, as autoridades públicas têm feito uso desse tipo de análise. Não só minhas análises, mas de outros colegas também. Eduardo, toda essa questão ao redor da Covid-19 acabou se tornando uma questão muito politizada e o que deveria ser um tema para boa ciência, ciência bem feita, medicina cuidadosa, medicina bem feita, de repente se viu num turbilhão de fake news, interesses políticos díspares. Qual o comentário que você tem a respeito de todo esse cenário que envolve a discussão sobre essa doença e as formas de tratamento? É uma pena realmente que esse tema tão importante, né, vital, né, que está relacionado exatamente, literalmente, à vida das pessoas, esteja tão politizado. Isso não é uma questão de política, né? Isso é uma questão de ciência. Acho que só com a ciência a gente vai conseguir vencer essa crise, né? E as pessoas têm confundido um pouco ciência com opinião. As análises que eu tenho feito, né, ainda que eu não seja especialista em virologia, em epidemiologia, elas são baseadas em dados oficiais, utilizando ferramentas comuns na ciência. Então, são dados. Não tem como rebater dados com opinião. Não tem como refutar ciência com opinião. Eu até aceitaria que alguém chegasse com outros dados científicos e dissesse: olha, esses dados estão contradizendo as suas conclusões. A gente pode debater do ponto de vista científico, mas refutar a ciência com opinião
não é aceitável, né? Então, eu procuro sempre fugir da politização dessa questão e eu deixo claro que o meu objetivo com essa pesquisa é checar se o isolamento social é eficaz ou não, e não comprovar que ele é eficaz. A ciência sempre tenta responder uma pergunta e a gente nunca pode ter uma resposta enviesada. Então, eu tento analisar cruamente os dados, analisar os números. Eduardo, essa é a primeira vez que você está fazendo pesquisa com dados de uma pandemia. Mas eu gostaria de saber se você já trabalhou com esse tema antes e se não, quais eram as suas áreas de interesse na pesquisa antes deste trabalho? Sim, essa não é minha área principal, nunca trabalhei com nada relacionado a epidemias, né? Foi mais uma necessidade que surgiu porque eu vi que realmente precisava de análises com ferramentas mais adequadas para esse tema. Minhas pesquisas nunca foram relacionadas com esses temas, né? Eu faço pesquisa em engenharia química, tenho basicamente 3 linhas de pesquisa, que são termodinâmica, né, em que a gente trabalha com equilíbrio de fases e cálculo de propriedades termodinâmicas, fenômenos interfaciais, colóides, fenômenos de superfícies, né, que a gente trata de tensiometria, de espumas, emulsões, né, reologia interfacial, aplicações em petróleo, recuperação avançada, cosméticos, e a terceira linha que é de modelagem e simulação de processos, que é a linha que está mais relacionada com o que eu estou usando agora para a COVID. Então, foi essa linha que eu aproveitei, né? Nessa linha de modelagem e simulação, a gente trabalha com cálculo de reatores, com processo de separação, trocadores de calor. E as mesmas ferramentas que são utilizadas para modelar processos de engenharia química, elas podem ser utilizadas para tratar e depois para modelar esse tipo de dados de propagação de doença. Tá, e decorrente dessa sua experiência profissional na área de termodinâmica, nesses vários aspectos da termodinâmica, você e vários colegas da UERJ organizaram há cerca de 6 meses o Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada, que foi em Friburgo, após um período de muita dificuldade na UERJ, e eu estive presente, eu acho que foi um congresso realizado sobretudo com muita coragem, com muito carinho por vocês, carinho pela comunidade, e agora nós estamos editando um número especial da Fluid Phase Equilibrio, que é a principal revista, talvez, da nossa área. E dentro dessa posição, digamos, privilegiada que você teve de ver todo o cenário da termodinâmica no Brasil, qual a avaliação que você faz da pesquisa realizada no país em termos de nível comparado com os melhores centros internacionais? Nós estamos no mesmo pé, precisamos progredir muito. Em que situação nós estamos na área de termodinâmica aplicada? Eu acho que a área de termodinâmica aplicada no Brasil está muito bem, é uma área relativamente jovem, né, que talvez tenha começado aí na sua geração, Marcelo, na geração dos seus professores, né? E a gente vem, então, avançando rapidamente. Eu vejo pesquisas sendo realizadas nessa área que são do mesmo nível, né, que a gente vê em outros países ditos mais avançados, né? E uma coisa que me entusiasma bastante é ver uma nova geração de termodinamicistas muito boa que tem surgido, né? Então a gente vê aí profissionais jovens se destacando bastante com pesquisas muito interessantes, com impacto considerável, né? Então a gente pode ser otimista no sentido de que essa área de termodinâmica deve avançar bastante no país, né? Então a gente deve continuar avançando e creio que o nosso nível já esteja compatível com de outros países, né? Foi um grande prazer organizar o CBTermo. A gente tentou, inclusive, integrar, né? A gente fala mais, no CBTermo a gente trata mais de termodinâmica na engenharia química. Começou como termodinâmica na engenharia química e surgiu dentro do COBEC. A gente tentou integrar outras termodinâmicas, como termodinâmica da química, então já teve participação dessas outras áreas, e a gente espera, nas próximas edições, poder avançar nisso, integrar, né, várias ciências que se utilizam da termodinâmica para participar desse congresso. Então, eu tenho visto com bons olhos, né, o avanço da termodinâmica no Brasil. Eduardo, todo esse trabalho que você e seus colegas da UERJ fazem em termodinâmica, simulação de processos e várias outras áreas,
estão nucleados ao redor do programa de pós-graduação em Engenharia Química da UERJ. Será que você poderia falar um pouco sobre as atividades do programa e as oportunidades que existem para alunos? Sim, agradeço a pergunta. O programa de Engenharia Química da UERJ é um programa relativamente jovem, né? Foi criado em 2004, somente com mestrado, e só passou a ter doutorado a partir de 2012. Né? Eu entrei na UERJ em 2010, passei a fazer parte do programa em 2011. Então, a gente está formando agora as primeiras turmas de doutorado. Né? A gente tem lá 4 linhas de pesquisa, né, que constam em engenharia de processos e fundamentos da engenharia química, processos catalíticos, bioprocesso, tecnologia ambiental e novos materiais. Né? E a gente conta com um bom equilíbrio no corpo docente entre experiência e juventude, que eu acho que é bastante louvável e interessante. Né? E, assim, apesar de ser relativamente jovem, o programa vem avançando bastante em termos de avaliação da CAPES, né, na avaliação da CAPES. Como todo curso, a gente começou com nível 3, né? Todo curso começa com nível 3. Na primeira oportunidade de passar para nível 4, nós conseguimos, e depois, na primeira oportunidade, como já tínhamos doutorado, tínhamos condições de passar para o nível 5, nós conseguimos também. Então, hoje nós somos nível 5 na avaliação da CAPES e estamos já tomando medidas visando tentar aí passar para o nível 6. Né? Então, eu tenho muito prazer de fazer parte desse grupo. É um grupo que me deu bastante espaço para desenvolver minha pesquisa, né? E, como eu disse, é um grupo bastante equilibrado do ponto de vista de experiência e juventude, mas também de experimentos e teoria, que procura sempre alinhar, né, a prospecção de dados experimentais à teoria por trás desses dados. Bem, Eduardo, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista e grande parte do público que assiste o canal UTermo é de jovens que estão na graduação. Eu gostaria que você comentasse um pouco como é que foi a sua formação em engenharia química. Eu sei que nós estudamos na nossa graduação na mesma instituição, na Universidade Estadual de Maringá, mas eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como é que foi a sua trajetória e também desse alguma dica para os futuros engenheiros químicos que assistem o canal UTermo. Sim, realmente nós dois nos formamos lá na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, né? É uma universidade que, na minha época, pelo menos, tinha uma formação bastante assim completa do ponto de vista acadêmico. Então, a gente pode ver que vários professores, né, saíram de lá. A gente tem vários professores em várias instituições diferentes do país que estudaram na UEM. Então, eu fico muito contente com essa bagagem que eu tive lá. Tive uma excelente bagagem também no programa de Engenharia Química da COP, onde eu fiz meu doutorado, né? E eu vejo que hoje no Brasil a gente tem vários grupos despontando aí com pesquisas excelentes na área de engenharia química. Então, para esses jovens que estão se formando na engenharia química, né, eu queria deixar o recado de que a pós-graduação é uma boa opção, né, principalmente em situações em que o mercado de trabalho talvez não esteja muito aquecido. Né? É sempre bom investir ainda mais em educação, em poder... falhou agora. Vamos lá. Investir em educação e se qualificar melhor. Né? Então, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo pós-graduação. E a gente tem várias e várias opções aí pelo Brasil. Perfeito, Eduardo, muitíssimo obrigado primeiro pelo seu tempo de estar num sábado aqui gravando essa entrevista conosco. Segundo, pela sua dedicação em tentar mostrar para a população e para a sociedade brasileira que a ciência ela precisa ser feita por pessoas gabaritadas que podem trazer muita vantagem para a nossa sociedade, e eu acho que o seu trabalho reflete isso. Esperamos contactá-lo novamente no futuro para saber a respeito do modelo, né, e das respostas que você obteve com essa segunda parte do seu trabalho. Muitíssimo obrigado e eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, Marcelo,
e André, né? As minhas considerações finais são no sentido de exaltar novamente a importância da ciência nesse momento, né? Sem ciência, nós estamos perdidos em meio a essa pandemia, literalmente. Então, é muito importante que a população se conscientize de que a gente deve seguir, né, a experiência dos profissionais da área e que a gente deve pautar nossas ações exatamente por essas diretrizes ditadas pelos profissionais da área, né? Que a gente não pode simplesmente seguir a nossa opinião de leigos. Eu também me considero leigo, claro, eu sou leigo também nessa área, então eu sigo o que os profissionais da área estão dizendo em relação às diretrizes relacionadas à Covid-19. Muito obrigado, Eduardo, por essa excelente entrevista, muito informativa. Eu acho que no momento exato que atravessa o país. Muito obrigado a você que está nos assistindo nesse momento. Lembre-se de que o canal Iotermo tem entrevistas, tem informações sobre termodinâmica, aulas virtuais, tem muita informação a respeito de termodinâmica. Se você ainda não é assinante do canal, olha, assine o canal e esteja sempre atualizado com os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. E pessoal, se puder, fique em casa.